E na live de hoje a gente vai falar sobre o seguinte: fiquei responsável pelos hábitos e agora, né? Como que você faz para administrar um ambiente dos hábitos mesmo com pouco conhecimento? Isso é a realidade da maioria dos profissionais que começam a trabalhar com os hábitos. A maioria dos profissionais que começam a trabalhar com os hábitos, eles caem em um cenário onde eles trabalhavam com outra ferramenta e de repente eles se veem com a necessidade de ter que administrar os hábitos. Então é isso que a gente vai estar tratando hoje, beleza? Maravilha, o pessoal já está chegando aqui. Confirme para mim se o áudio está ok, o vídeo está ok. A câmera, hoje colocamos uma câmera nova aqui para testar e parece que está indo muito bem. Quem está preparado aqui? Perfeito, ótimo, tudo em ordem, perfeito. Pessoal, hoje eu vou fazer uma live um pouco mais solta, tá? Devido ser um tema que ele não é tão técnico, ele não é tão técnico, também ele não é tão, digamos assim, preparatório. Então a gente vai falar um pouco mais de uma forma descontraída. A gente vai começar falando como geralmente começa uma história com os hábitos, né? Aconteceu comigo, aconteceu com alguns amigos meus, aconteceu com alunos e provavelmente pode ser que aconteça com você, tá? O que eu vou compartilhar aqui. Eu vou deixar a tela preparada para, se for necessário, compartilhar, mas nesse momento não é o objetivo estar compartilhando, tá bom? Vamos estar só conversando aqui. Vamos lá, pessoal. Então, como que geralmente começa uma história com os hábitos, né? Como que você se depara administrando o ambiente de monitoramento? Se vocês quiserem fazer o seguinte, já deixa aqui nos comentários contando um pouquinho como que vocês começaram a mexer com os hábitos, só para mim ter ideia, beleza? Então, vamos lá. No meu conteúdo que eu preparei aqui para vocês, a gente geralmente começa uma história com os hábitos da seguinte forma. Você trabalha no time do nível 1, tá? Eu não estou falando que você necessariamente trabalha com NOC, ou você é nível 1 mesmo, mas basicamente é aquele time que ele só recebe os e-mails dos hábitos para atuar, né? É aquele time que precisa fazer a instalação dos hábitos, a gente cadastra alguns hosts, tem acesso à interface web, mas é um acesso bem restrito. Então não tem nenhum acesso de configuração nos hábitos. Isso é dessa forma que geralmente a gente começa a nossa história. Então, por exemplo, comigo, quando eu conheci os hábitos, faz uns... não vou chutar, mas faz bastante tempo. Eu lembro que a versão era 2.2 dos hábitos, ok? E eu era responsável por fazer a instalação dos hábitos Agent nos clientes e fazer o cadastro na interface web. Só fazia isso, né? Fazer a instalação dos hábitos Agent, fazer o cadastro na interface web. Da forma que eu fazia o cadastro lá, o time já conseguia receber esse cadastro e já estava recebendo as notificações, então o pessoal configurou, deixou isso meio que de forma automática. E meu primeiro contato com os hábitos foi somente esse, instalando os hábitos Agent e também configurando os hosts ali na interface web. Tá? Só que, o que acontece, né? Quando a gente geralmente tem essas tarefas, a gente começa a perceber que os hábitos ele é mais do que aquilo que a gente faz. Os hábitos têm mais poder do que aquilo que a gente usa. E principalmente porque na maioria das vezes, quando você está fazendo isso na empresa, ninguém está valorizando as funcionalidades daquele sistema de monitoramento. Não estou falando de uma empresa que já tem toda a cultura de monitoramento. Provavelmente o que eu estou falando agora era você há 1, 2, 3 anos atrás, ou pode ser o que você está vivenciando agora. Então, o pessoal usa as hábitos, mas usa muito pouco da ferramenta. O pessoal não consegue assimilar e não consegue implementar tudo que a ferramenta tem para oferecer. Isso é muito ruim, porque os hábitos a gente já começou a ver que é uma ferramenta muito poderosa, porém a gente não tem tanto controle sobre ela no começo. Né? Então, beleza. Então, fizemos lá, recebemos os alarmes com monitoramento, sempre chega, olha, alarme do monitoramento, dá uma toada lá, abre um chamado, alguma coisa assim. Faz a instalação dos hábitos Agent, então segue um procedimento lá, um passo a passo para fazer a instalação dos hábitos Agent. Ou então, cadastra os hosts e associa o template nos hábitos. Então, pega esses hosts que a gente tem aqui e associa lá nos hábitos para a gente, organiza no grupo de hosts e assim por diante. Aquele bem trabalho de nível 1 mesmo. Né? E aí você acaba se interessando pela ferramenta. Você começa a ler, você começa a entender como é que ela funciona, porém você não tem ainda autonomia para mudar nada e muito menos para sugerir alguma coisa que o pessoal não vai querer ouvir a sua sugestão. Né? Se você já aconteceu com você esse tipo de situação, deixa os comentários aqui para mim saber.
Você lá se interessou, mas não consegue fazer nada. Mas, em determinado momento, você começa a estudar mais. Você fala, não, é isso que eu quero. Estuda, e acaba se destacando. Porque é a única pessoa que tem mais contato com a ferramenta, é a única pessoa que sabe como que foi desenvolvida as coisas, apesar de não saber como foi desenvolvido, sabe por que foi desenvolvido daquela maneira. Então, tem esse primeiro contato com os hábitos, certo? E aí, pessoal, o que acontece muito é o seguinte, de repente, o responsável pelos hábitos na empresa simplesmente pede demissão, simplesmente vai embora, né? Ele não vai mais trabalhar naquela empresa. E aí você tem uma nova oportunidade. Você vai ser o cara responsável pelos hábitos. Nesse momento, pode dar um medo, um receio, mas é um desafio que eu tenho certeza que cada um de vocês aqui que tenha que passar por esse desafio vai conseguir passar de forma bem tranquila. Porque não é um bicho de 7 cabeças. E eu vou deixar as dicas aqui do que você precisa fazer para administrar um ambiente hábitos, mesmo tendo pouco conhecimento. Né? Muitas vezes a gente implanta os hábitos, muitas vezes não, todas as vezes a gente implanta os hábitos e alguém do time do cliente tem que ficar responsável por esses hábitos. E ele não pode abrir chamada para tudo, para tirar dúvida. Não é que ele não pode, ele não deve, né? Porque ele precisa administrar. Aquele ambiente de monitoramento, ele tem que continuar crescendo, ele tem que continuar funcionando, sem que a consultoria tenha que estar se conectando ou atuando a todo momento. Né? Então, agora o cara que era responsável pelos hábitos foi embora e você precisa assumir. Ok? E como que a gente começa essa jornada? Deixa eu ver vocês aqui se alguém se reconhece, né, nisso que eu estou falando. Olha só, vamos ver. O Douglas sempre gostou de monitoramento e migrou do NARD para os hábitos porque achou mais agradável a interface e as configurações. Vamos ver aqui o Rodrigo. Olha só, conhecer os hábitos na versão 2.3 basicamente monitora alguns hosts. Olha o Edinho aí, show. Conheci através do livro da biblioteca da escola e de A a Z, mas só vim trabalhar com ele muito tempo depois. É o que acontece realmente, a gente conhece os hábitos, mas acaba começando a trabalhar com ele algum tempo depois só, né? Então, só, a Luciana caiu meio de paraquedas na ferramenta. Luciana, eu quero fazer uma mentoria com você aqui para a gente conhecer como é que foi sua história com os hábitos, como que está agora. Não lembro se a gente já fez, mas vamos fazer uma aqui de 30 minutos. Quero fazer com você. Olha só, na minha empresa tem os hábitos configurados, mas ninguém sabe utilizar muito bem. Isso é o que mais acontece, olha só. E eu estou interessado em aprender do zero a utilizar. Acredito que nessa maratona irá aprender algo bem útil, com certeza. São 3 aulas que eu preparei aqui, ó, 3 conteúdos que com certeza você vai ter no seu cenário. Não dá para se especializar em uma semana, mas eu vou te dar todo o caminho que você tem que seguir. Vai ser bacana. Olha o Daniel aqui, ó. No meu caso, o gerente TI me passou um livro de hábitos, que mesmo antigo fez me apaixonar pelos hábitos. Hoje me destaquei muito. E é isso que acontece mesmo, pessoal. Por que me fez me apaixonar? Porque, pô, eu tomava muita bronca. Pô, o backup do cliente não está funcionando. Pô, o espacinho de screenshare, o cliente está parado. Mas, assim, eu não estava enrolando, eu estava atuando em outros clientes, né? Só que não tinha nada que me avisasse. Então, era sempre aquela bola nas costas, como a gente está acostumado a dizer. Isso era muito ruim, cara. Quando eu vi que os hábitos podiam me tirar daquela situação, eu falei, é com ele mesmo. Olha só, o Edinho já utilizou Nagios e Zabbix superficialmente, mas Zabbix se mostra mais versátil. Com certeza, com certeza. Maravilha. Então, realmente, essa é a realidade da maioria das pessoas, né? Da galera que vem trabalhando com os hábitos. E como que a gente vai começar a administrar os hábitos mesmo com pouco conhecimento? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que lembrar, o ciclo de melhoria contínua não... Vamos lá, novamente. Existe um ciclo de melhoria contínua, tanto para o monitoramento, quanto para os seus conhecimentos. Não adianta achar que da noite para o dia você vai ficar especialista, que da noite para o dia você vai implementar tudo na empresa e vai partir para o próximo desafio, que não. Seu desafio com os hábitos nessa empresa vai durar um tempo ainda. Então é importante que você tenha ciência disso. Primeiro passo, tá? Depois, pessoal, é necessário que vocês entendam os principais conceitos e quais são os seus impactos. Como assim, Robert? Quais são os seus impactos? Olha, na maioria das vezes, quando você está começando com os hábitos, você não conhece todos os tipos de itens que os hábitos oferecem. Você não sabe quando aplicar cada determinado tipo de item. E você vai pelo mais fácil. Você vai pelo aquilo que já está acostumado.
Como assim? Por exemplo, você precisa monitorar alguma coisa que não tem nativo nos Zabbix, não tem no template dos Zabbix. O que você faz? Você, mesmo a maioria das pessoas não sabendo programar, é muito mais fácil criar um script shell, ou como a maioria gosta de dizer, dar um comando, um shell script, para retornar alguma coisa e você colocar no monitoramento. Esse comando pode ser em shell, pode ser em PowerShell, independe. Né? Então, é necessário que você entenda os conceitos. A gente já viu aqui durante a semana passada host group, itens, triggers, templates. A gente já viu no canal Low Level Discovery. A gente já viu no canal HTTP Agent. A gente já viu um monte de coisa que é necessário que você entenda para você, na hora de tomar uma decisão, você vai falar, se eu escolher esse tipo de item, eu posso ter esse tipo de impacto. Se eu escolher isso daqui, eu posso ter esse problema. Ou eu preciso atender determinado pré-requisito. Né? Então é importante que você entenda os conceitos. Tá? Nesses conceitos, como eu comentei com vocês, é muito importante você saber o seguinte, o que são itens? Ah, Robert, isso é bem básico. Calma, é bem básico, mas eu vou te mostrar onde que eu quero chegar. O que são itens nos Zabbix? Lá a gente vai ver em System Information, que aparece, sei lá, 10 mil itens, 20 mil itens, 30 mil itens, 100 mil itens, 1 bilhão de itens. O que são esses caras? Né? Quais são os tipos de item que o Zabbix tem disponível? Como que ele faz cada determinado tipo de coleta? Se você precisa alterar uma coleta que está acontecendo agora, como é que você faz? Então, tenta imaginar junto comigo. Você está começando a administrar o ambiente Zabbix com pouquíssimo conhecimento Zabbix, tá? Vamos supor assim, ó. Essa live está acontecendo num sábado, um exemplo, tá? Num sábado não, numa sexta. E na quinta-feira, o seu par que administrava os Zabbix pediu as contas. Então, você está assistindo essa live numa sexta-feira. Você vai estudar sábado e domingo esses primeiros passos que eu estou falando aqui, para na segunda você já começar a colocar em prática. Tá? Então não acha que é besteira o que eu estou falando aqui. Eu estou te dando um passo a passo, que em 3 dias ali você vai conseguir estudar esses conceitos que eu estou te passando e vai colocar na prática. Então eu já coloquei coisa básica para vocês. Host group. Agora eu estou falando de itens. Quais são os tipos de itens disponíveis? O que é um item? O que é a chave de um item? O que é intervalo de coleta? Como que os Zabbix armazenam os dados coletados por um item? Né? Vocês sabem isso daqui? E agora, uma boa pergunta. O que é um item não suportado? Como que o item não suportado impacta no ambiente Zabbix? Tem gente que tem 30 mil itens não suportados. Como que funciona isso? 30 mil itens não suportados no ambiente. 20 mil, 10 mil, 1.000, 100, 10. Imagina se vocês 30 mil e chegar a menos de 1.000 itens não suportados. Isso você só vai conseguir resolver esse problema de uma forma. Aliás, para resolver esse problema, você precisa entender um requisito. Você precisa entender os tipos de item dos Zabbix. Por isso que o que eu passei aqui está numa sequência lógica. Como assim entender os tipos de item dos Zabbix? Porque assim, se o item está não suportado, você precisa entender o porquê que ele está não suportado. O que é um item não suportado? Para quem não conhece, o item não suportado é a seguinte coisa. Você configurou um item, você configurou uma chave para o item, esse item tentou fazer a coleta, mas por algum motivo deu erro na hora de ele fazer a coleta. Como assim erro? Pode ser que você colocou um parâmetro errado, pode ser que você está tentando bater em um link para usar o HTTP não está funcionando. Existem N motivos. Mas esses motivos você só vai aprender a partir do momento que você estudar os conceitos. A gente já chegou em ambiente com 5, 6 mil itens não suportados e a mexida em um único template resolveu isso. Itens que causam muito não suportado. A gente pode colocar aqui, ó, item de ODBC. Um select que funciona no banco não vai funcionar no outro porque não tem permissão. Então você já tem que ter um padrão de solicitação de perfil de usuário para se conectar ao banco de dados. Olha como que é interessante. Olha como o mundo do monitoramento é um mundo mesmo, né? Para você monitorar um banco de dados, evitar que tenha muito não suportado logo na primeira coleta, você já manda um e-mail antes solicitando, olha, para todos os bancos de dados, eu preciso de um usuário com essas e essas e essas características. O seu cliente vai ter que configurar. Seja seu cliente externo, onde você está passando realmente o e-mail, seja seu cliente interno, um DBA. Então, você tendo essa visão de como passar, por que pensar, você já começa a se cercar para evitar os problemas. Vocês concordam? Tá?
Então, entendendo, realmente, às vezes a gente mexe com os hábitos, né? E aí houve um cara assim, careca, barbudo, falando, ó, você precisa estudar os tipos de itens dos hábitos, né? Show. Vocês sabiam? Aí vamos fazer um teste aqui. Todo mundo é bom. net.tcp.service. net.tcp.performance, que é duas chaves. Vamos pegar o net.tcp.service. Esse item, essa chave de item tem para quais tipos de item? Olha só, de novo, net.tcp.service. Vamos fazer como se fosse um tipo de telnet. Essa chave de item existe para quais tipos de item dos hábitos? Falei dois conceitos importantes. A chave do item, o tipo de item. Se você tem vivência nos hábitos, você consegue me responder. Vamos lá. Vamos responder. Vamos fazer assim, ó. Quem sabe, coloca 1. Quem não sabe, coloca 2. Vamos ver aqui no YouTube. Novamente, a chave net.tcp.service, ela está disponível em quais tipos de item dos hábitos? O que você acha? Vamos ver aqui. Vamos ver, eu tenho um delayzinho, vamos ver se a galera responde. Olha só, vamos ver. Tá chegando a resposta. Novamente, para quem chegando agora. net.tcp.service. Olha, vamos lá, 2. O pessoal tá falando que não sabe, né? 2, a grande maioria não sabe. Para leituras via Telnet, Simple Check. Olha só, Simple Check, né? Se eu falar para vocês que não é só Simple Check, vocês acreditam? Será? Será que vocês acreditam? Vamos ver. 2 não sabe também, ó. Share screen. Eu vou fazer um processo que eu faria normalmente para mim procurar uma informação. E vou compartilhar com vocês. Então, estou aqui, ó. Vamos colocar minha tela. E vamos fazer o seguinte. zabbix.com/documentation. Vamos ver se abre aqui. Olha só, manual, configurações, itens, tipos de item, Zabbix Agent. Vou abrir uma aba com Zabbix Agent e vou abrir uma aba com Simple Check, beleza? Alguns já falaram ali, alguns não. Heavy Metal já falou do net.tcp.service, já está no Simple Check. Mas olha aqui, ó, net.tcp.service. Ele também tem no tipo Zabbix Agent. Quem sabia disso? Quem sabia coloca 1, quem não sabia coloca 2. Por isso que eu falo que é importante vocês entenderem os tipos de item dos Zabbix, entenderem quais chaves para dar solução para o cliente de vocês. Eu já peguei situações aqui, pessoal, e vou compartilhar uma situação com vocês. Imagina a seguinte situação. Você vai monitorar os equipamentos do cliente e esse equipamento do cliente fecha uma VPN com outro site. Se conecta em outro servidor. E o cliente quer testar se essa comunicação está funcionando. Um ping. Aí você teria que criar um script. Não dá. O que você pode usar? Ele conecta lá do outro lado? Em que porta? Beleza. Vai lá, ó. Tipo de item Zabbix Agent, net.tcp service, e você faz buscar do Zabbix Agent o IP de destino. Você consegue configurar isso. Então você vai estar monitorando do seu host que está monitorando os Zabbix, uma ponta, um endereço que você não tem nem acesso, mas você está monitorando através do seu Zabbix Agent. Olha que legal isso daqui. Então, é entendendo essas coisas que você começa a administrar. Você tem conhecimento zero em Zabbix, mas você vai entender os conceitos, você vai entender os tipos de item e as funções de trigger. Entendendo isso daqui, você consegue administrar qualquer ambiente Zabbix para começar. Tá? Beleza? Então, e os itens não suportados, como eu falei para vocês, qual que é o intervalo aliás, qual que é o impacto de um intervalo de coleta baixo?
Imagina, você conecta lá no ambiente, você chega no ambiente, está todo cheio de fila, está com um monte de falso positivo e você vê um monte de item com 10 segundos. Qual que é o impacto disso? Está normal? Você vai olhar 10 segundos, está coletando. Está normal, não é isso? Tá normal isso, né? O problema está nos hábitos aí, ele não está conseguindo processar tudo isso. Não, não é. Intervalo de coleta muito baixo, ele vai te encher mais espaço em disco, ele vai aumentar o seu NVPS, ele vai precisar de mais espaço em disco no banco, ele vai ter que processar mais vezes, ele vai usar mais CPU e memória dos seus hábitos, ele vai usar mais CPU e memória do host que você está monitorando, porque você está fazendo checagens muitas vezes. Então, um intervalo de coleta muito baixo, um impacto gigantesco no seu ambiente. Vai causar fila em item, vai causar fila na LLD, é terrível, é muito ruim. Não vale a pena você administrar um ambiente dessa forma. Qual que é o impacto de um LLD com intervalo de coleta baixo? Esse LLD vai funcionar perfeitamente? Por que eu estou fazendo essas perguntas, pessoal? Porque quando você olhar assim, você chegou no ambiente, quais perguntas você tem que fazer? O que você tem que procurar? Por onde você tem que começar? É isso aqui que eu estou falando para vocês. Vocês têm que fazer isso aqui dentro do seu ambiente. Entendeu? Mesmo que você já administre um bom tempo, pô, se faz essas perguntas no seu ambiente. O que é um LLD? Low Level Discovery, regra de descoberta. O que é isso? Por que ele é usado? Qual que é a vantagem de utilizar? Eu consumo mais recursos se eu utilizar? Muitas vezes não. A gente fez uma mentoria recentemente aqui e o rapaz que fez a mentoria que a gente falou, ele criava os templates de interface para cada perfil de modelo de equipamento. Eu trabalhava num lugar que trabalhava com 13 modelos de equipamento, por exemplo. Para cada modelo de equipamento, era criada a quantidade de interfaces na mão. Então, por exemplo, o MikroTik ABC tem 10 portas. Template MikroTik ABC com 10 portas. MikroTik AB com 20 portas. Template MikroTik AB com 20 portas. Vocês estão entendendo? Então, assim, é importante vocês entenderem. O que é um LLD? Como que isso já poderia resolver? Se o cara tem 30, 40 templates, às vezes vai se reduzir a menos de 10. E a pessoa não tinha nenhum conhecimento que isso era possível. Né? O que são triggers? Como que funciona cada função de trigger? Eu já comentei para vocês que é preciso vocês estudarem. O que é uma trigger no data? Pô, imagina, você acabou de começar a administrar os ABICs e aí chegam os clientes lá falando, rapaz, está alarmando isso. Você vai olhar e falar, calma. Está alarmando, mas eu não sei o que essa trigger quer dizer, eu não sei nem o que esse item quer dizer. Você vai olhar para um lado e para o outro e vai esperar que os ABICs se resolva sozinho, porque na maioria das vezes você não vai saber resolver. Né? Qual tempo é considerado baixo para LLD? Não, cara, tempo baixo para LLD é 5 minutos, 10 minutos, é muito baixo. No mínimo 1 hora, mas 1 hora é baixo. Então ali eu começaria com 2 chorando, mas pelo menos um pouco mais. Tá? Depende muito da regra de negócio. Claro que uma regra de descoberta com 5 minutos não vai fazer muito impacto no ambiente, visto que se ela tiver para poucos hosts. Agora, uma regra de descoberta que está para 3.000 hosts, opa, aí vai ser impactante. Tá? Então, maravilha. Você já viu as triggers, você já sabe olhar lá nos hábitos, quando está alarmando, alguém perguntar para você já sabe onde procurar. Né? Maravilha. O que é o System Information? Relatório de informações do sistema. O que cada item daquele relatório, ali, daquela tabela ali, ela representa? O que é um item não suportado? O que é uma trigger desabilitada? O que é um item desabilitado? Qual que é o novo valores por segundo? Qual que é o NVPS? Então, assim, é importante você ter noção disso. Tá? E aí você tem muito cliente reclamando de trigger, alarmando muito, de falso positivo. O que diz o relatório de top triggers? Vai lá em reports agora, conecta nos seus hábitos ali, vai lá em report, top triggers. Faz o filtro que você deseja. Verifica o que alarmou naquele período. Verifica se no próximo período voltou a alarmar. Verifica se no período anterior já estava alarmando. Então é importante. Tá? Tudo isso no resumo é faça um health check completo do seu ambiente. Quantidade de itens não suportada, por que está não suportado, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para corrigir.
Faça isso completo. Você tem que estar preparado para responder perguntas sobre o seu ambiente. Muita gente vai perguntar, por que esse item funciona assim? Por que essa métrica está assim? Por que não está de outra forma? O que isso significa? O que significa essa mensagem aqui nos ADEX? Por que eu não posso fazer aqui direto, por exemplo? São muitas coisas que você pode perguntar para entender no seu ambiente. Isso é bacana de ver. Tá? Então esteja sempre preparado. Importante. Tudo que você fez até agora, tudo que eu pedi para você levantar, não tem que ir para a gaveta. O que você encontrou que não acha interessante, que não segue melhor prática, está com problema, cria um projeto de melhoria. Cria um documento, simples no Word, problema, solução. Problema, solução. Ou melhor, situação atual, situação desejada. Nesse gap, o que precisa fazer para sair do ponto A para o ponto B? Entendeu? Tem que criar um projeto de melhoria. Primeiro, um exemplo do projeto de melhoria. Pega o seu ambiente e separa em 3 máquinas. Zabbix Server, banco de dados e front-end. Deixa sempre separado. Pega o seu ambiente e reduz o número de user parameters. As novas chaves podem atender muita coisa que não atendia ultimamente. Revisa. E os dependent itens? Você já conhece os dependent itens? Como que funciona o dependent itens nos Zabbix? Como que funciona o RLD, o pré-processamento com JSON Path. Você abrir uma live e chamar as pessoas para participar, ninguém quer vir falar sobre JSON Path. Aí você vê na hora de usar, ninguém sabe usar. Então, você precisa chegar para administrar o ambiente, ter isso, fazer uma análise do seu ambiente, identificar. Eu já te falei aqui o que precisa verificar. A gente faz essas verificações no nosso Health Check. Nosso Health Check para cliente, no caso, beleza que nossos clientes são clientes grandes, eles não são baratos. Só para fazer um Health Check do ambiente. Nem para resolver. Então, assim, mapeia. Não fica com medo. Você só está mapeando, não vai fazer nenhuma alteração. Depois você mapear e entender, aí você pode alterar alguma coisa. E dessa forma, você vai conseguir começar a administrar com pouco conhecimento. Você vai buscando informação, vai buscando conhecimento, vai buscando onde consultar as informações, como que visualiza determinada informação no front-end dos Zabbix, qual filtro eu posso aplicar no front-end para entregar um determinado resultado para o meu cliente. Como que tudo isso pode ser feito? Vocês concordam comigo? Vocês aplicaram isso quando precisaram começar a mexer com os Zabbix? Quem aplicou isso quando começou a mexer com os Zabbix hoje já está em outro nível? Como que foi o seu começo? Compartilha aí, comenta comigo para mim saber. Olha só, obrigado, Erdel. Excelente dica de LLD. Né? Então, como que vocês vão fazer isso? Vamos ver aqui. Faz sentido para vocês? Uma coisa que a gente vê muito nos nossos clientes é o seguinte: passa um treinamento operacional para o meu time, o pessoal não sabe usar a interface web dos Zabbix. Eles não conseguem utilizar. Então é necessário que o time saiba, é necessário que o time se adapte. Muito importante isso. Monta o treinamento, passa para a sua equipe. Porque quando você começar a passar as informações para a sua equipe, você vai ver que você já está tirando as suas dúvidas, você está aprendendo mais, você está tendo que buscar informação para ensinar para outra pessoa. E aí, com isso, o conhecimento dos Zabbix vai sair daqui, ó, para cá. Aí você estuda mais um pouco, ele vai para cá. E assim ele vai sempre subindo. Sempre subindo. E assim você começa a administrar um ambiente com pouquíssimo conhecimento. Ou vocês acham que quando eu tive que administrar um ambiente Zabbix eu sabia alguma coisa? Não, mas eu sabia o que mais doía. Eu sabia quais os tipos de item estavam sendo utilizados no meu ambiente, como que cada uma das coisas era monitorada no meu ambiente. Eu sabia onde mudar, eu sabia onde criar. Aí já fica mais uma dica para vocês. Sempre que chegar no ambiente, procure saber como que você levanta tudo do zero se acontecer alguma coisa de ruim. Tudo do zero.
Se você tiver isso mapeado, se tiver documentado, sucesso. Aí você consegue ter tudo na palma da mão. Porque se o ambiente cair, se alguém te perguntar, você já tem tudo mapeado, tudo levantado. Beleza, pessoal? Eu vou abrir para perguntas agora. Vamos ver se vocês têm dúvidas. Tá. Vamos lá, pergunta do Ellison. A interface web do Zabbix é API? Não, a interface web do Zabbix é a interface web mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Para quem não conhece a interface web do Zabbix. Vamos lá. Carregando aqui. Olha só, a interface web do Zabbix é isso daqui. Vou fazer o login. Essa é a interface web dos Zabbix. Olha, isso é um problema. Se eu clicar aqui no problema, olha só, quando isso acontecer, né? Se eu vir aqui, clicar no host, eu posso vir aqui no host, ó, configuration, opa, configuration. Olha só. Tem as configurações do host, tem os itens, tem as triggers. Claro. O que é API? Tá? Vamos lá. Para quem não conhece, API é o acrônimo de Application Interface Program. Então, uma interface de programação. Tá? O que vai acontecer? Vamos supor o seguinte, você tem os Zabbix. Os Zabbix armazenam os dados, os Zabbix tem as tarefas de cadastrar host, cadastração, cadastrar item e assim por diante. Você precisa fazer isso de forma automática, você precisa fazer isso em lote. Como que você pode fazer? Antigamente, a gente conectaria direto no banco de dados e faria esse insert lá dentro, correto? Mas agora a gente tem API. Então, o que nada mais é do que API? API é uma forma segura de você acessar as informações dentro do banco de dados. Então, o desenvolvedor, o que ele faz? Ele expõe uma API, a API segue um padrão REST, e assim por diante. Eu explico isso em outros lugares. Tá? Então, o desenvolvedor sobe uma API no padrão REST, esse padrão vai respeitar algumas regras, e você só vai ter acesso àquilo que está na API. Por exemplo, se eu te der acesso ao meu banco de dados, você pode fazer o select que você quiser. Mas eu quero que você só retorne os hosts habilitados. Se você for lá no meu select e mudar where status 0 ou 1, você vai mudar essa minha definição. Agora, se você tiver uma API pela frente, quando fizer o get, já está definido que na API vai retornar somente os habilitados. Se precisar de desabilitado, tem que fazer uma nova solicitação. Como uma API só de leitura, então você tem que fazer isso. No caso desse exemplo, né? Do dos Zabbix, não, você pode fazer leitura escrita. Então você traz todos os hosts, muda o status, cria um item, movimenta um host de um grupo para o outro, de um proxy para o outro, e assim por diante. Entendeu basicamente o que é API? Espero que sim. Mandem mais dúvidas, pessoal. Mandem mais dúvidas. Opa, Edson, tudo bem? Cara, qual que é a melhor linguagem para trabalhar com StarnScript nos Zabbix? Pergunta interessante. StarnScript parte do princípio que o StarnScript ele vai rodar ou no Zabbix Server ou no Zabbix Proxy. Então tem que ser uma linguagem que você consiga instalar essas dependências no Linux, no Zabbix Server ou no Zabbix Proxy. Tem que ser uma linguagem que não consuma muito recurso CPU e memória. Então, geralmente, StarnScript é utilizando ShellScript, Python, aí tem Ruby não, Perl, vem Go. Dificilmente você vai ver um ShellScript com Node. Não faz sentido. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Ok? Preparei de uma forma bem leve, bem interessante para vocês irem se adequando e se adaptando aos poucos. Muito obrigado pela presença de todos. Forte abraço. Até mais. Valeu!